Histórias verídicas. O príncipe com traços europeus. Conheci o Henry quando comecei no meu primeiro emprego aos 16 anos. Ele tinha 29 anos na época. Eu já tinha visto ele por aí, pois a cidade é pequena e ele trabalhava com entregas para complementar a renda. Sempre o achei muito atraente. Tinha os traços europeus que eu tanto gosto, muitas tatuagens no corpo, parecia um homem inteligente. Eu, na época, estava fragilizada. Tinha acabado de mudar para a cidade e não tinha me adaptado. Tudo era novo e horrível para mim. Ele apareceu como um anjo, um amigo, um companheiro leal. Como ele mesmo diria, eu tinha muita sorte de tê-lo encontrado. Eu nunca arrumaria alguém melhor que ele e que me quisesse e me aguentasse igual ele fazia, pois todos os homens traíam, mentiam, nenhum seria tão bom para mim quanto ele. Eu deveria agarrá-lo com todas as forças. No meu aniversário de 17 anos, eu e Henry fomos escalados para trabalhar juntos e começamos a nos conhecer. Ele veio me dar parabéns, ficamos conversando e descobri coisas importantes sobre ele. Ele era usuário de maconha há mais de 15 anos, entre outras drogas que só descobri recentemente. Era recém-separado da Alice, a ex-louca, macumbeira e mercenária, com quem tinha um filho, o Gustavo, 3 anos, com problemas neurológicos. Havia morado no exterior, vinha de uma família maravilhosa, teve uma família estruturada, muito amor e muitas oportunidades. Não terminou nenhuma faculdade, teve renovação do visto negado e no tempo que pôde ficar na Europa não conseguiu nenhum dinheiro. Culpa da Alice, louca, e das dificuldades da vida. Todo mundo pode passar por isso, todo mundo tem defeito. Coitado, né? Foi assim que eu pensei e segui em frente. Mesmo com todas essas adversidades, ele era tão bom. Claro que eu era jovem demais na época. Ele teve várias oportunidades e não conseguiu nada, mas agora tudo ia ser diferente. Coitado, caiu na mão da Alice, aquela louca que engravidou porque achava que ele era rico e fez ele comer o pão que o diabo amassou. O Henry me apoiava em tudo, me levava e buscava do trabalho, me enchia de comidas que eu gostava e me deixava escolher tudo o que íamos fazer. Queria que eu tratasse o filho dele como o meu. Assistia filmes, íamos para a praia e eu passava quantos dias quisesse na casa dele. Henry morava sozinho numa casinha de aluguel toda mobiliada com móveis usados. Dizia que preferia assim porque os pais dele, que eram idosos, não o entendiam. Nossa, coitado. Compreensível também, né? Foi assim que eu pensei e continuei seguindo em frente. Quando contei para Marcela, que é o nome da minha mãe, ela foi contra tudo isso, até porque ele era muito mais velho do que eu. Mas quando conheceu, tão bonzinho. Ah, Melinda, você tá exagerando, não é desse jeito. Todos que o conheceram era contra no começo, mas foram enfeitiçados por aquele homem tão doce. Porém, comigo, ele já tinha se tornado frio. Dizia que tinha sofrido muito e que não podia se abrir. Eu tinha que concordar com tudo que ele falava, tudo que ele fazia, pisar em ovos, pois na primeira oportunidade ele me culpava. Tá vendo? Por isso que sou frio com você, por isso que não me abro. Me abrir para isso? Faço tudo por você e não tá bom? A culpa me consumia. Ele realmente fazia tudo por mim. Pronto, perfeito. Todos estão contra mim, até minha mãe. Eu realmente te devo estar exagerando. Ele é ótimo mesmo, e eu preciso agarrá-lo. Fui conhecer a família, pessoas maravilhosas, todos. Estranho ele dizer que eles não o apoiavam. Não era o que parecia. Eu tinha muita vergonha
E ele, claro, fazia questão de me deixar sozinha no meio de todos. Comecei a odiar ir ali. Os amigos dele? Ele não tinha. Uma vez vi mensagem de um cara muito babaca que dizia ser amigo dele. Achei estranho ele ter esse tipo de amizade, mas ele desconversou e disse que eu estava julgando. Nossa, eu sou um monstro. Tô discordando dele em tudo. Amigos dele, família dele. Então ele que sabe, né? Meus 18 anos chegaram. EBA, faculdade, carteira de motorista. Posso entrar onde quiser. Contei que queria fazer faculdade para ele. E o que ele disse? Para quê, Melinda? Isso não significa nada. Hoje em dia não precisa mais disso. Fui mais forte, prestei uma faculdade pública, passei e comecei. Agora quero juntar dinheiro e comprar um carro. E ele disse para mim: nem eu tenho carro, Melinda. Acha que é fácil? Vou pegar minha moto velha e mandar arrumar para você. Tinha vontade de viajar para onde fosse. E ele sempre dizia: Melinda, a gente não tem condições para viagens. Não é assim, deixe isso para lá. Enfim, a frase que eu mais ouvi ele dizer para mim durante as brigas eram: vai arrumar um playboy para namorar porque eu não sou suficiente. E eu pensava: coitado, ele está inseguro. E eu vou provar que eu não sou assim. Conseguem perceber que os sonhos foram indo por água abaixo? Eu já não era mais como antes, a vida tinha tantos empecilhos. Era tudo tão difícil, ainda bem que eu tinha o Henry. Ele era mais velho, tinha vivido mais que eu. Que bom que eu podia escutar ele. Aliás, era melhor eu nem falar nada para minha família. A opinião dele era aquela e todo mundo concordava. Eu, que era uma criança de pensar daquele jeito, tinha muito a ganhar com a experiência dele. Ainda bem, o que seria de mim sem ele? Bom, minha vida agora era essa. Trabalhava de dia para um amigo dele, ia direto para a faculdade e ele me buscava. Final de semana eu ficava na casa dele. Eu tinha que ir. Se não fosse, eu estava desvalorizando tudo que ele fazia por mim. Ou vocês acham que outro me buscaria na faculdade todo dia e faria tudo o que ele fazia? Ninguém mais faria isso por uma pessoa como eu. Era assim que eu pensava. Eu tinha algumas amigas, mas não podia contar nada do nosso relacionamento para elas. Aliás, se eu quisesse sair com elas, ele me ameaçava de me deixar e eu voltaria do passeio solteira. Ouviu? No final não tinha mais amigas também. Então era só ele. Mas ele era tão bom. Com certeza ele só estava me protegendo. Eu precisava contar cada segundo do meu dia para ele. Ele precisava de um mapa em tempo real sobre tudo que eu fazia, com quem eu falava e o que eu falava, onde eu fui e todos os detalhes sobre isso. Não podia esquecer nada, pois ele ia dar um jeito de descobrir e me chamar de mentirosa, dizer que eu escondia as coisas dele. Comecei a ficar paranoica. Não podia esquecer de contar. E se eu esquecesse e alguém contasse? E se eu saísse na rua e alguém me visse e contasse para ele? Meu Deus, não posso esquecer de nada. Até que um dia eu esqueci. Fui até o mercado do outro lado da faculdade e só contei no dia seguinte. E ele se transformou. O que mais você esconde? E eu estava tão sufocada, sozinha, claro, pois ninguém era tão bom quanto ele para ter paciência comigo. E não podia falar para ninguém. E se ele descobrisse que eu contei para alguém? Sem amigos, sem família, fazendo uma faculdade desnecessária que não me levaria a nada, sem sonhos, sozinha. Vamos à tacada final? O filho dele, o Gustavo, era mesmo uma criança especial. Não sei até hoje o que ele tem, pois ele nunca se importou e também não me deixava falar com a Alice, a ex-louca. Menino bonzinho, mas se você repete 10 vezes a mesma coisa para uma criança, para ele, eu tinha que repetir 50 vezes. Eu tentava fazer o melhor, mas não conseguia. Eu não sabia fazer nada. Eu não era mãe. Eu não posso dar opinião, eu não entendo nada. E assim ele tirou o que restava de mim,
a minha capacidade como mulher. Então o que restou de mim? O menino me adorava, mas para Henry eu era péssima. Mas isso não consegui deixar para lá. Já muito nervosa, comecei a questionar tudo o tempo todo. Ele simplesmente não me respondia. Eu chorava, sumia do WhatsApp, me descabelava e ele em silêncio total. Eu era louca porque estava fazendo aquilo? Ele não disse nada. Eu que entendi tudo errado, ele ficava quieto porque não ia perder tempo discutindo comigo. Eu que ficasse com as minhas conclusões. Nessa altura, realmente muita coisa já estava distorcida na minha cabeça. Momento perfeito para ele me ignorar. Eu me sentia um lixo, incapaz de cuidar de uma criança, de ter um filho. Eu era prejudicial para o Gustavo. Eu estava dando sorte dele gostar de mim. A ex dele era melhor do que eu, pelo menos ela era mãe, o que eu não tinha vocação para ser. Ele mexeu no meu pior ponto como um demônio que acha o seu ponto fraco. Convencida de que eu era um lixo, comecei a procurar ajuda. Fiz uma novena de casais, fui ao centro espírita, fui na Umbanda também, fiz reiki, meditação, cromoterapia, fui em uma psicóloga no CAPS e no psiquiatra. Pois é, nada resolvia. Eu não tinha jeito. Tentava conversar com alguém, mas ninguém me ouvia mais. Constantemente eu falava que ele não merecia um lixo como eu. Eu estava surtada. As brigas começaram a perder o controle e as agressões físicas começaram. Um dia contei para minha mãe e ela me disse: "O que você fez para ele te segurar pelo pescoço na parede? Você não é santa. Você deve ter tirado ele do sério." Eu não sabia mais para onde correr. Eu tirava ele do sério? Por que eu era assim? Afinal de contas, o Henry ele era tão bom. Eu destruí o relacionamento. É tudo culpa minha. Todos estão certos. Um dia ele me empurrou em um armário que estava só encostado na parede. Fez um barulho enorme de pratos batendo. O filho dele, que na época já tinha uns 5 anos, correu no meio e disse: "Papai, tem que pedir desculpas. Ela é menina, não pode bater nela." E aquilo foi a gota d'água. Eu era ruim demais. Eu não podia fazer isso com uma criança por causa das minhas loucuras. Henry fazia academia, usava perfume bom, depilado, barba e cabelo sempre à risca. Eu comecei a ganhar peso com todo o estresse e ele começou a me dar cada vez mais comidas extremamente calóricas. Me sentia um lixo com o meu corpo e, pior ainda, em negar os presentes dele. Desse jeito não tinha prazer nenhum nas relações sexuais. Cheguei a consultar alguns médicos, pois achava que eu tinha algum problema. Comecei a ter várias doenças e apenas um médico entendeu o que estava acontecendo e me disse: "Você sempre mal e o seu namorado sempre bem, né?" Então ele matou a charada. Mas eu ainda precisei de alguns surtos e internações até descobrir a causa psicológica dos meus corrimentos e dores. Estava difícil manter a saúde desse jeito. Eu fazia listas de sintomas para levar para os médicos. Aquilo começou a me enlouquecer de vez. A cidade que moramos é muito quente e eu não podia mostrar o corpo. Ficava no sol escaldante de calça jeans, passando mal, e a resposta dele era: "Confie em você, não nos outros. Os homens vão te olhar." Um dia de frio, toda feliz, comprei uma bota e fui para a faculdade. Quando ele viu, já veio dizendo: "Tá se mostrando para quem? Tem macho aí." Comprei vários batons e pedi para ele escolher um para eu passar. Quando ele viu, disse: "Se eu soubesse que ia ficar assim, tinha escolhido outro." Ele ficava dias sem falar comigo até eu pedir desculpas. Um dia, a irmã dele me ligou, me oferecendo emprego na multinacional que ela trabalhava. Deu certo, ficamos super amigas, porque ele não me deixava nem me aproximar dela, e finalmente comecei a questionar essa conduta de me manter longe de todos, pois tinha coisa estranha aí. Ali eu estava longe do controle dele, fiz colegas, e como trabalhava no financeiro, a maioria eram homens.
Reparava no comportamento deles e mais uma hipótese refutada. Eles não eram horríveis como Henry dizia. Eles eram humanos e até legais. Era tão real. Então o mundo é diferente daquela treva que o Henry tinha me apresentado. O Henry começou a ficar pior. Tudo se intensificou. As brigas, os jogos emocionais. Mas eu ficava sem tempo para cuidar desse aspecto. A irmã dele chegou a me dizer que a empresa tinha projetos na Argentina e que eu tinha o perfil. Disse que se aparecesse a oportunidade, era para que eu não pensasse duas vezes. Contei para o Henry e ele surtou de novo. Vai me deixar aqui? E se você conhecer outro? Nós vamos juntos então. Ué, não era ele que achava fora de questão ir para o exterior? O jogo começou a virar. Eu me dava cada vez melhor com todo mundo, mas como ele sabia tudo que eu fazia, passou a monitorar meu horário de almoço. Percebeu que eu não estava mais dando atenção. Mas surtos e surtos, eu não era mais tão inocente. Tinha amigos para conversar, gente inteligente que abriram meus olhos, e eu não queria mais aquilo. Finalmente comecei a ver que o problema não era eu. Claro, tinham momentos de dúvida, mas isso ia acabar. Tive medo. Minha tia Beatriz ficou preocupada. Falou para eu mudar minha rotina. Ele apareceu em casa com uma caixa cheia de fotos e lubrificantes. Eu tinha que usar no auge dos 19 anos. E entregou para minha avó. Que vergonha! Mais um joguinho, mas eu não disse nada. A rede de apoio ficou comigo até o fim. Me distraíram, me deram forças. Aquelas doenças todas eram psicológicas, logo sumiram. Não tinha mais medo de sair. Demorou bastante para passar, mas era libertador. A maioria das pessoas não acreditam em mim até hoje. E claro, ele tentou voltar várias vezes dentro do mesmo esquema. E sim, eu caí todas as vezes. Dava errado e ele falava que você não estava muito afim, por isso não deu certo. Chegou a falar para minha mãe que ele só queria alguém para comer, porque ninguém entendia ele e já tinha desistido. Mesmo padrão, né? Lá ia eu me sentir culpada de novo, só que dessa vez não. Aos poucos tudo foi voltando ao normal. Às vezes, ainda me pego me sentindo do jeito que ele falava que eu era, mas consigo vencer esses pensamentos. Não sou eu, é ele. Sou responsável pela minha escolha, mas não pelo mau caráter dele, pelo distúrbio dele. Eu não posso me culpar por ter me sentido assim. Ele encontrou a vítima perfeita, uma adolescente frágil, virgem, boazinha, doce, sem experiência de vida. Era fácil manipular em todas as esferas, e foi. Foram quase 3 anos que pareceram 30. Hoje tenho rede social para compartilhar com vocês, mas antes não tinha, não podia, ia postar foto para macho. Eu sei como é difícil, são anos e anos aprisionadas em uma sensação de que ninguém nos quer, mas é uma sensação de mentira. Ele criou essa sensação em mim e a culpa não era minha. Por isso digo para vocês, se estiverem passando por isso, procurem ajuda. A gente se acostuma a viver nesse ciclo de briga, culpa e desculpa, mas a vida não é isso. Tenham fé e força, estamos todos juntos e ninguém solta a mão de ninguém. E a história termina aqui. Mais um relacionamento abusivo, onde a vítima percebeu a tempo e conseguiu reformular a vida delas. Por isso que eu digo para vocês, se estiverem passando por um relacionamento tóxico, abusivo, com um narcisista ou um psicopata, ou até mesmo um mau caráter, um abusador, procurem ajuda. Procurem uma rede de apoio. Procurem ajuda, procurem terapia, para que vocês possam sair dessas histórias e viverem relacionamentos mais saudáveis. Bom, eu fico por aqui. Peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com as pessoas para que elas conheçam o canal, para que o canal possa crescer cada vez mais. E ativem o sininho logo que se inscreverem, pois sempre terão novidades e vídeos novos referentes ao assunto. Muito obrigada
e ficamos por aqui. Um beijo a todos e tchau, tchau.